Hoje, no Espaço Pet, a gente volta a conversar sobre a saúde dos gatos. Uma das pautas mais pedidas por você aí, telespectador. Então, roda a vinheta. Com a gente, a médica veterinária especializada no atendimento de felinos, doutora Carolina Casarim. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite novamente. Eu te falei da outra vez que é um sucesso, especialmente quando a gente fala de gatos aqui. Chovem participações, como está chovendo lá fora, daqui a pouco tem a previsão do tempo e a gente fala mais sobre isso. Mas então, você que tem dúvidas sobre gatos, felinos, manda pra gente a sua pergunta, 99588-2374. Também mande a sua foto para ele se tornar uma celebridade aqui. E a gente já tem participações, como o Chuck, tem 16 anos, da Nina de Canoas, né? A gente tem, que olhos lindos, né? Nossa, o Mingau de 18 anos, da Raquel de Canoas. Idosos os meninos, né? Idosos, sim. Alguma recomendação especial nessa fase? O gato, quando chega à velhice, ele tem uma diferença, assim, por exemplo, comparando com a gente precisa de uma atenção, a frequência, por exemplo, das visitas aumenta, ou o gato é autossuficiente, como todo mundo pensa, deixa ele que ele se vira? Não, eu sempre gosto de dizer que velhice não é doença, certo? A gente só tem que saber envelhecer com saúde. Então, o gato, a partir dos 7 anos de idade, algumas doenças começam a se tornar mais frequentes, tem maior chance de incidência. Então, o que a gente orienta é que o dono do gato leve o gato para check-up, para o primeiro check-up, pelo menos com 7 anos de idade. Se o gato não fez nada a vida inteira, foi um gato super saudável, tá tudo bem, com 7 anos de idade é muito importante fazer o primeiro check-up, né? Porque as doenças dos gatos são muito silenciosas, eles acostumam não mostrar os primeiros sinais clínicos das doenças, então é muito importante a gente investigar com 7 anos, que ele é o adulto maduro. Sim. Então, começar ali a investigar se existe já algum problema aparecendo, tá? Bom, ó, dúvida do telespectador, a gente começa com problemas renais, tá? Problemas renais e o soro subcutâneo. Quais os riscos desse tipo de doença para os gatos? Eu confesso, a gente está vendo aqui a foto, o Mimico, 16 anos, tem problema renal, o soro subcutâneo, 2 vezes por semana. Diz o Saraiva, aqui do Cristo Redentor, um abraço, Saraiva. Eu confesso, ó, gato não é minha especialidade, então vou aprender muito aqui hoje com os nossos telespectadores. Sim. Na verdade, a doença renal é uma doença comum, né, nos gatos acima de 7 anos de idade, com a maior prevalência nos pacientes acima de 10 anos, tá? O soro subcutâneo faz parte de alternativas de tratamento que a gente tem para essa doença. Sim. Na verdade, a doença renal, o rim, ele para de funcionar como ele deveria funcionar. E aí, com isso, o que acontece? Existe um desequilíbrio hidroeletrolítico, que a gente chama. Sim. Ou seja, o que tinha que estar dentro da célula vai para fora, começam a acumular minerais, às vezes, principalmente o fósforo, né? Começa a acumular no organismo. E o gato vai tendo o sinal clínico, daí tu pergunta assim, mas e como é que eu vou saber se o meu gato tem problema renal? No início, a doença é silenciosa, como a maioria das doenças no gato. E os primeiros sinais são assim, que muitas vezes passa desapercebido. E o proprietário às vezes interpreta como sendo senilidade, né? Coisas de gato velho. Apetite caprichoso. Ele sempre comeu determinada ração, agora eu tenho que ficar variando a ração. Isso, às vezes, já indica o início de um problema renal. O gato está tomando muita água, fazendo muito xixi. Eu noto muito, o cliente ele acha que o gato com doença renal ele vai parar de urinar. Não. No primeiro sintoma da doença, ele vai tomar muita água, fazer muito xixi, só que ele não consegue manter a hidratação por causa da falha renal, né, desse desequilíbrio hidroeletrolítico que existe. Então ele começa a tomar muita água, ao mesmo tempo ele faz muito xixi, e como é que o dono percebe isso em casa?
A areia sanitária, né? Os gatos fazem xixi, né? E cocô nas suas vasilhas, assim, Sim. com areia dentro. Pois que é. tu limpa diariamente. E aquela areia, sei lá, durava uma semana, 15 dias. E agora começa, além do torrão, se é a areia que forma o torrão começa a ficar muito maior. Ou realmente começa a formar tipo uma lama, não forma mais o torrão, a areia está durando menos tempo. E aí ele percebe que então que tem urina demais. Aquele gato que gosta de tomar água corrente, ele vive em cima da pia. Agora ele não era assim, ele está sempre pedindo água. Tu entra no banheiro, lá vem o gato atrás, querendo subir na pia para tomar água. Sim. Então esses são sinais sutis que acontecem na doença renal, além de vômito, emagrecimento, né? Com a progressão da doença, que muitas vezes tu comenta e o dono pensa, é mesmo, eu acho que ele tá tomando mais água, ele tá me pedindo mais. Então, é um gatinho com mais de 7 anos de idade, tá pedindo mais água, tá notando que aumentou o volume de urina, e ainda por cima tem aumentado os episódios de vômito e tá com apetite caprichoso ou parou de comer, opa, esse gato precisa ir ao veterinário para fazer um exame de sangue, né? O diagnóstico é feito com o exame de sangue, vão ser avaliados enzimas renais, a ureia, a creatinina, principalmente, e vai ser solicitado um exame de ultrassom, ecografia abdominal, para avaliar a imagem do rim. E, além disso, um exame de urina, porque o gato com doença renal, ele para de concentrar a urina. Então, a urina parece água, sabe? Que nem quando a gente toma muita água, faz um xixi, a urina fica diluída. Então, esses 3 exames vão ser solicitados pelo médico veterinário para que se feche um diagnóstico, então, de doença renal. Vamos lá, vamos para a tela, tem mais perguntas. Vamos ver quem é o próximo, a gente separou também umas aqui. Olá, a Hanna pegou uma friagem e começou a espirrar e começou a se esconder. Gripe, existe tratamento? É gripe? Pode ser gripe? Andréia de Porto Alegre pergunta. Sim, principalmente agora é uma época bem boa para gripe, que nem pra gente, pois é. Tá? Os vírus dos gatos são dos gatos, não passam pra gente, então vamos alertar isso primeiro, que não existe risco, né, de contaminação pra gente. São 2 vírus, o calicivírus e o herpes vírus. O gato pode ser portador desses vírus toda vez que existir um estresse. E para o gato o estresse térmico é bem importante, o felino tolera muito mais o calor do que o frio. Claro que quando a gente tem calores extremos, que nem temos aqui durante o verão, também aumenta a incidência da gripe, mas agora no inverno muito mais, tá? Então, assim, o que me chama a atenção ali da pergunta é ele estar se escondendo, porque tu tem a diferença da gripe e do resfriado. Se o gato tem a vacina contra a gripe, tá? Ele vai manifestar um resfriado. Quais são os sinais? Rinite, então espirra e parece uma pessoa espirrando, que é tinha, uma sequência de espirros, tá? Conjuntivite, que o dono vai notar como um lacrimejamento ocular, ou às vezes esse piscar assim, que a gente chama de blefaroespasmo, mas é o olhinho fechando e abrindo, porque pode causar ulceração na córnea. O gato pode ficar sem miado. Fica rouco? Fica rouco, porque faz uma traqueite. Então ele pode não sair, e ele não é, ele era um gato que miava, porque tem gato que não mia mesmo, nunca miou com voz, né? Tem gato que faz um miadinho muito fraco ou não mia, mas no caso da gripe, então, ele vai perder a voz, ele pode perder o miado, e isso vai passar, o ciclo viral é de 7, a gente dizia que era de 7 a 14 dias, hoje demora às vezes 30 dias para passar. A gente tem que garantir a alimentação, porque com a rinite, se tiver contaminação bacteriana secundária, a secreção não vai ser tipo lágrima, não vai ser transparente, vai ficar uma secreção purulenta, né? E no caso da gripe mesmo, o gato com febre, ele se esconde. Ah, entendi. Agora, doutora, eu fiquei pensando, né? Como é que a gente, no caso do frio, se ele não tolera tanto o frio quanto o calor, como é que a gente faz para aquecer o bichinho? Ele mesmo vai buscar um mecanismo? Porque tem gente que enfia roupa em cachorro. Eu fico pensando se isso no gato funciona. Sim, são raros os gatos que gostam de roupa, mas tem gatos que gostam. Tem gatos que chegam felizes com a sua roupinha, tá? Mas são poucos gatos. O que acontece? O gato, ele tende a preferir o local mais quente da casa. Então, geralmente, a gente tem aqui uma nesguinha de sol, lá vai o gato sentar na janela com sol, deitar em cima da cama do sofá onde tem sol. E tu pode disponibilizar para ele ambientes mais aquecidos, simples, tipo uma caixa de papelão com uma cobertinha dentro.
Isso tá? explica o gato lá do meu prédio, que tem um gato de rua lá que ele gosta de dormir no motor dos carros. Exatamente. E eles Isso sobem, eles entram dentro do motor. Que loucura. Então, assim, no caso da gripe, tem que ficar muito... assim, o sinal de alerta é se o gato está comendo. Como Sim. obstrui o nariz, ele não sente o cheiro, ele não sentindo o cheiro, ele não tem vontade de comer. Então, se o gato está escondido, não está comendo, a secreção do nariz ou dos olhinhos está amarelada ou esverdeada, tem que levar no veterinário para prescrever a medicação correta. Mais perguntas na tela. Vamos ver. Não, tá. Tem aqui separado. Uma telespectadora nos pergunta sobre esporotricose e ataques de felinos residentes aos novatos. Esses dois transtornos são problemas, são comuns? Então, a esporotricose tem muitos lugares no Brasil onde é muito frequente, como por exemplo no Rio de Janeiro. É extremamente comum. A esporotricose é causada pelo esporotrix, ele é um fungo, é uma levedura, tá? E está presente no solo. A contaminação é do solo e de plantas. Então, era mais frequente em quem trabalha na terra, com jardinagem, espinho de rosa, que se machuca, ou alguma coisa relacionado com o solo, certo? O gato, como ele enterra, ele gosta de fazer as suas necessidades na terra fofa e ele enterra, ele acaba se contaminando devido ao solo. A culpa não é do gato, é do ambiente que é contaminado, certo? E aí, pela arranhadura do gato, se o gato já arranhou e na unha dele tinha a levedura, ele passa essa doença pra gente. A lesão no gato é uma lesão de pele muito feia. São lesões ulceradas, são tipo machucados. A gente chamava até de lesão tipo bala soft, aquela bala... Sim. Talvez só eu conheça, né? Eu sou da época também, bala soft. de se engasgar com a soft. Então são lesões grandes, feias, são feridas que abrem, principalmente na região de cabeça, mas também acomete os membros, né, dos gatos. A incidência tem aumentado aqui no Rio Grande do Sul. Então tem algumas cidades como Pelotas, que é bastante frequente. Aqui em Porto Alegre a gente atende também e parece estar aumentando a incidência da esporotricose. A gente não tem como prevenir, porque é um fungo ambiental. Se o gato ficar doente, existe risco de contaminação do dono, do ser humano. Então, assim, tem que se instituir um tratamento. O tratamento, ele é longo. O dono vai ter alguns cuidados, o veterinário vai orientar para uso de luvas e cuidados em casa. Mas é uma doença que tem tratamento, que o gato pode ser tratado. Agora, a gente está com pouco tempo. Rapidamente, doutora, como é que a gente vai gerenciar esse conflito aí do novato gatos. com... Então, resumindo assim, ó, o gato, ele é uma espécie que geralmente ele socializa com quem é apresentado enquanto filhote, tá? Sim. Então, enquanto filhote... Sempre que a gente quiser unir dois gatos adultos, a gente tem mais chance de insucesso. Vai depender muito se eles vão simpatizar um com o outro, certo? Então, como saber, como fazer? Assim, tendo um pouco de cuidado, tu separa o gato novato do gato novo que chegou em casa, deixa ele separado numa peça. O gato que já está na casa, ele vai sentir o cheiro desse outro gato. E de repente ele vai reagir, tem que ver como é que ele vai reagir, se ele vai ficar brabo só por causa do cheiro, né? Se ele vai comer, se ele vai agredir o proprietário por causa do cheiro daquele outro gato. E a gente começa com alguns manejos. Assim, é um assunto bem longo, porque tu passa uma toalhinha no gato novo, aí tu leva essa toalhinha pro gato antigo, mistura os cheiros dos gatos e vai fazendo uma aproximação muito mais primeiro pela questão de odor, né? Dos cheiros deles, para misturar esses cheiros. Depois a gente vai tentar uma aproximação visual, que eles se enxerguem, mas que estejam protegidos, para que não haja nenhum ataque. E tem gatos que simplesmente tu coloca dois juntos, eles fazem um full, o outro meio que se entendem e nada acontece. Agora, a gente não tem como prever o que vai acontecer com a chegada de um novo membro na família. Bom, a gente vai voltar a conversar sobre gatos. A gente já viu que não é um bichinho fácil, né? E por isso a doutora sempre nos ajuda aqui. Muito obrigado, doutora. Bom, Seja sempre bem-vinda e até o nosso próximo encontro. Tá certo. Tá Obrigada. Bom?